Xadrez. Vamos fazer aqui uma revisão bem rápida de xadrez, porque eu não estou com tempo para perder, então vamos correr. Jogo. O xadrez é o segundo esporte mais praticado do mundo. Então começa aí, ó. Veja bem, o xadrez ele é um esporte que é praticado em todo o mundo e é muito conhecido, apesar de aqui, na nossa região, pouca gente praticar, relativamente pouca gente pratica por aqui, mas o xadrez é o segundo esporte mais praticado do mundo, abaixo apenas do futebol. Outros esportes que a gente aqui pratica muito, como por exemplo o futsal é muito praticado aqui na nossa região, todo mundo joga futsal. Mas no mundo, o futsal não é tão conhecido assim. Já o xadrez é o contrário, aqui até que não é tão jogado, mas no mundo é o segundo esporte mais praticado. Por que o xadrez é o segundo esporte mais praticado? Porque ele é muito antigo, então ele tem história para contar. Vamos lá. O jogo de xadrez é jogado por 2 jogadores sobre um tabuleiro de 64 casas de cor clara ou escura, alternadamente, contando cada um com 16 peças diferentes por grupos na forma do nome na quadrada. O tabuleiro são 64 casas, são 8 linhas e 8 colunas, que multiplicado dá 64, claras e escuras. No xadrez, diferente da dama, você usa todas as casas, tanto faz a casa branca como a casa preta, você usa todas. Na dama você usa apenas uma cor, geralmente a preta. No xadrez a gente usa todas. No xadrez a gente tem 16 peças, só que essas 16 peças não são iguais. São 16 peças diferentes por grupo, forma, nome e na quadrada. Por grupo. Grupo por quê? Porque no xadrez a gente tem grupos de peças. Por exemplo, eu tenho um grupo de 8 peões no xadrez, eu tenho um grupo de 2 bispos, é um grupo. São diferentes na forma essas peças, só de você vê a diferença, elas têm um formato diferente, e elas têm um nome diferente, e elas têm uma qualidade diferente, ou seja, cada uma faz uma função diferente, faz um movimento diferente. Isso já é um diferencial do xadrez, diferente da dama. Na dama cada peça faz a mesma coisa, é um movimento na diagonal de uma casa só. No xadrez, cada peça faz um movimento diferente. Isso é interessante porque, veja bem, quando você vai fazer um trabalho em equipe, todo mundo é igual? Não. Se todo mundo for igual, a equipe não é boa. Uma equipe boa é uma equipe que tem pessoas diferentes, cada um fazendo uma função diferente para o resultado final dar certo. Por exemplo, uma equipe de futebol. Numa equipe de futebol você tem um zagueiro, você tem um lateral, você tem um meio-campo, um centroavante, um volante e por aí vai. São várias posições, cada um fazendo sua função específica. Se todo mundo for atacante, o time não dá certo. Então tem que ter cada um com a sua função específica para poder dar certo. No xadrez é a mesma coisa, são várias 16 peças, mas cada uma tem a sua função diferenciada. A peça mais importante do xadrez é o rei. Por quê? Porque o rei é quem manda no jogo. Se você pegar o rei do adversário, você ganha. As outras peças não importam. O que importa é você capturar o rei adversário. Capturou o rei é o que a gente chama de checkmate. Acabou o jogo. Então a peça mais importante do jogo é o rei. Cada vez que esse rei é atacado, você chama de cheque. Ou seja, eu estou jogando aqui, aí eu ameacei seu rei, se chama cheque. Só que cheque não é ainda quando acaba o jogo. Quando acaba o jogo é cheque-mate. Cheque-mate é quando o rei não tem mais para onde fugir. Cheque é simplesmente quando eu ameaço o rei. Cheque-mate, ele não tem mais para onde fugir e acaba o jogo. O xadrez é um jogo especial por não existir acaso. Ou como assim não existir acaso? Em alguns jogos, às vezes acontece de você perder por sorte. Alguns jogos contam muito com a sorte. Por exemplo, no futebol, às vezes você joga melhor o jogo inteiro e num deslize você leva um gol. E aí às vezes acontece de um time melhor perder para um time pior. Simplesmente por uma jogada na sorte. E muitos jogos às vezes são assim. No xadrez não. Por quê? Porque o xadrez é um jogo muito complexo. É um jogo que você tem que jogar pensando. E aí não tem como uma pessoa ruim ganhar de uma pessoa melhor. Não tem. Porque justamente pela complexidade do jogo. Se eu sou melhor do que você, a gente pode jogar 1000 vezes que você vai perder 1000 vezes. Não tem sorte porque depende exclusivamente do seu raciocínio. É um jogo que tem muita estratégia. Então se você raciocina melhor, você ganha o jogo. Simples assim. Não tem como você dizer, eu perdi, ganhou na sorte esse menino. Não tem como ganhar na sorte. Você ganhou é porque é melhor. Veja como o jogo é um jogo de grande complexidade. Ele tem uma grande complexidade justamente porque, como a gente viu, cada peça faz um movimento diferente. Então, quando eu somo isso tudo, existem infinitas possibilidades. Por exemplo,
Só para eu iniciar o jogo de xadrez, no meu primeiro movimento, eu tenho 20 opções de como iniciar o jogo. 20 opções diferentes. Com apenas 4 movimentos, eu já posso fazer isso no xadrez de 72 mil maneiras diferentes. 4 movimentos só. Os meus 10 primeiros movimentos do xadrez, eu posso fazer com esse número aqui de possibilidades, ó, 170 octalhões de possibilidade. Apenas 10 movimentos. Agora você imagina 30 movimentos. É simplesmente impossível de calcular o número de possibilidades. É infinito, infinitas as possibilidades. Ou seja, tem espaço para raciocinar tranquilamente. Não tem como o outro saber o que é que você vai fazer. É raciocínio puro. Resumindo, o tabuleiro tem 64 casas, cada jogador possui 16 peças, a peça mais importante é o rei. O jogo acaba quando o rei chama um checkmate, cheque é sempre que o rei é ameaçado, e checkmate é quando o rei não tem mais escapatória, beleza? Vamos lá. Histórico do xadrez. O xadrez é especial por sua antiguidade histórica, como eu já falei. O xadrez é muito antigo. Sua origem é incerta. Sabe-se que o xadrez é jogado com pouquíssimas variações por mais de 1000 anos. Sabe-se que o xadrez existe há mais de 1000 anos e se modificou pouco ao longo da história. Existe essa lenda aí sobre a origem do xadrez, mas passando a lenda, vamos aqui. O que se acreditava até pouco tempo atrás, a origem do xadrez era considerada como sendo na Índia. Na Índia, no século VI depois de Cristo, com o nome de chaturanga. Então veja bem, na Índia tinha esse nome, tinha esse xadrez, esse jogo chamado chaturanga. Lá no século VI, na Índia. O que muitos historiadores consideravam como a origem do xadrez, que era esse jogo aqui. Porém, depois foi descoberto que o xadrez, na verdade, é muito mais antigo do que isso. Por quê? Foram encontradas pinturas muito antigas de jogos similares ao xadrez. Como, por exemplo, essa pintura egípcia aí tem 3.000 anos. 3.000 anos. Então, o xadrez não nasceu na Índia. Na verdade, aquele jogo lá já era um jogo desenvolvido de outro mais antigo. Então, ninguém sabe onde foi que o xadrez começou. Só se sabe que ele tem milhares de anos e ninguém sabe onde foi que começou na verdade. Então, vamos lá. Mais tarde, o xadrez foi introduzido na Europa, já na Idade Média. Lá ele foi modificado para simbolizar o exército europeu da era medieval, né? Se você prestar atenção, o xadrez ele simboliza um exército europeu e o jogo consiste numa guerra. Quando você pega o rei adversário, ganhou a guerra. O xadrez que a gente joga hoje é o exército europeu. Claro que o xadrez que jogava no Egito há 3.000 anos não era o exército europeu, mas era um jogo parecido. Então, esse jogo, quando chegou na Europa, foi modificado e se tornou o xadrez que a gente conhece hoje. Resumindo, dá uma lida aí. Vamos lá. E por que jogar xadrez? Bom, o xadrez, como eu já falei para vocês, é um jogo de extrema complexidade e que exige um raciocínio muito apurado. Claro que... Então, consequentemente, se você joga xadrez, você está afiando sua mente. Você vai melhorar todas as suas características mentais. É lógico que quando você começar a jogar xadrez, nas primeiras vezes, você não vai saber fazer nada. Mas é só você insistir que com o tempo você vai conseguir jogar. E com o tempo, quando você estiver jogando esse jogo, que é um jogo tão complexo, significa que a sua mente já evoluiu. A nossa mente é como um músculo. Quanto mais você usa, melhor fica. Então, se você fica em casa só assistindo o programa do Gugu sem fazer nada, sua mente não está trabalhando. Mas quando você está num jogo de xadrez formulando uma estratégia, você está raciocinando, você está usando seus neurônios. Então, eles vão ficar melhores. Então o xadrez ele melhora a nossa mente. Ó, se você pesquisar aí na internet, você vai ver vários artigos científicos mostrando que o xadrez melhora o raciocínio. Esse artigo aí, por exemplo, que eu coloquei no slide, é um estudo da Alemanha que comparou 2 grupos de crianças, um grupo que jogava xadrez e um grupo que não jogava. Então eles olharam as notas de matemática e física dessas crianças e perceberam que as crianças que jogam xadrez têm notas melhores em matemática e física. E isso é lógico, porque o xadrez é raciocínio, assim como matemática e física também é raciocínio. Então, se você melhora seu raciocínio, você vai melhorar nessas disciplinas. Isso é lógico. Então,
O xadrez envolve todas essas características aí, ó. Atenção, concentração, julgamento, planejamento, imaginação, antecipação, memória, vontade de vencer, a paciência, autocontrole, espírito de decisão, a coragem, a lógica matemática, raciocínio analítico, sintético, a criatividade, inteligência, a organização metódica do estudo. Tudo isso o xadrez melhora. Isso é uma consequência lógica. O xadrez melhora mesmo. Pode jogar tranquilo que você vai melhorar a sua mente. Então vamos lá, ó. O xadrez é um tabuleiro de 64 casas. Nesses tabuleiros, eu não coloquei aqui no slide, mas do lado direito aqui tem os números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E em cima tem as letras A, B, C, D, E, F, G, H. Isso serve para dizer onde é a casa. Por exemplo, se eu estiver bem aqui, eu estou na casa. Se eu estiver bem aqui, eu estou na casa 1, 2, 3, 4, 5, 5 e A, B, C, D. Então eu estou aqui, é a casa D5. Se aqui é a casa D5, aqui é a casa E5, aqui é a casa D6 e por aí vai. É para isso que serve aquelas letras. O tabuleiro tem linha, tem coluna e tem diagonal. Você tem que saber isso aqui porque algumas peças se movimentam em linha, outras se movimentam em coluna, outras se movimentam em diagonal. Essas são as peças do xadrez: rei, rainha, bispo, cavalo, torre e peão. No jogo a gente tem apenas um rei, uma rainha, a gente tem 2 bispos, 2 cavalos e 2 torres e a gente tem 8 peões. Cada peça dessa faz um movimento diferente. Essa é a arrumação inicial das peças no jogo de xadrez. No xadrez, o deslocamento é quando você move uma peça para uma casa vazia e a captura é quando você move essa peça para uma casa ocupada por uma peça do adversário, retirando ela do tabuleiro. Ou seja, o que a gente chama de comer uma peça, na verdade é capturar uma peça. E é diferente da dama, porque na dama você pula por cima dessa peça e coloca a sua do outro lado. No xadrez não, você coloca a sua no lugar onde estava a do adversário e tira aquela do tabuleiro. Isso é o que se chama captura. O peão, por exemplo, o peão ele só se desloca para frente. Ele não se desloca em diagonal e não se desloca para o lado. Só se desloca para frente, só. Acabou o movimento do peão. O deslocamento dele é esse. Ele está numa casa, ele pula para da frente. Só isso. Isso se a casa estiver vazia. Se tiver alguém aqui na frente, ele não pode pular. Ele fica preso. Não pode. Ele só pode pular uma casa para frente se estiver vazia. Isso é o deslocamento do peão. Porém, a captura do peão é diferente. O peão ele captura em diagonal. Então, se eu estou aqui, eu posso mexer minha peça para o lugar dessa e tirar essa do tabuleiro. Então, eu capturei uma. Nesse caso aqui, esse peão tem 3 opções. Ele pode capturar aqui, ele pode mover para aqui, já que está vazio, e ele pode capturar esse outro aqui. Tem 3 opções de movimento. Porém, o meu peão não pode mover em diagonal. Se não tiver ninguém aqui, ele não pode se mexer. Ele só anda para frente. Mas se tiver alguém aqui, ele pode capturar. A torre ela anda em linha e coluna. Só que a torre ela anda quantas casas quiser. Então, se ela estiver bem aqui, desde que não haja ninguém na sua frente, ela pode pular de um lado para o outro do tabuleiro no movimento só. Porque ela se movimenta quantas casas ela quiser. Somente em coluna e em linha. O bispo também se movimenta quantas casas quiser, só que ele se movimenta em diagonal, ou seja, numa cor só. O bispo que está na branca só vai andar na branca. O bispo que está na preta só vai andar na preta. Então ele se movimenta em diagonal. O cavalo ele faz um L de 4 casas, contando da casa onde ele começa. Então, por exemplo, se ele começou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele para aqui, formou um L. E ele captura a peça que estiver no final desse L. Se alguma peça estiver no meio aqui, ó, ele passa por cima, mas não captura. Ele só captura a que estiver no fim. E o cavalo é a única peça que pode pular por cima de outras. No xadrez, a única peça que pula por cima de outra peça é o cavalo. Só que ele pula, mas não captura. Ele só captura se a peça estiver no final. A dama se movimenta do jeito que você sonhar, para qualquer lado, tanto de casa que quiser. E o rei se movimenta também para qualquer lado, porém apenas uma casa. Beleza? Valeu, falou!